Bom, dando continuidade então, a gente vai falar hoje, né, de geodésicas, dadas as últimas aulas aí de, enfim, vetores de Killing, campos de Killing. Hoje, então, tratar de geodésicas, assunto que a gente já tratou quando a gente estava falando do princípio da equivalência. A grande questão é que, bom, tem várias formas de enunciar a equação da geodésica. Pode ser pelo princípio da equivalência, também é bem bonito, né? A gente já viu como que se faz isso, né? Quando você considera um referencial lorentziano, né, em queda livre, e você não consegue extinguir a aceleração de gravidade, no princípio da equivalência em sua forma fraca, a gente chega na equação da geodésica também. Mas tem um jeito bem, digamos, mais sofisticado de chegar na equação da geodésica, que é pelo princípio da minimação, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, bom, você não precisa saber, mas seria interessante que soubesse. Eu tenho um curso aí de teoria clássica de campos apresentando toda esta formulação lagrangiana da mecânica, né, clássica, e essa transição da mecânica lagrangiana clássica para notação covariante da mecânica lagrangiana, né, da equação de Euler-Lagrange. E, bom, o que isso significa? A gente sabe que é uma geodésica, né, primeiramente. É o caminho natural que uma partícula segue se ela tiver ausente de forças, certo? Se ela for uma partícula livre, exceto pela interação gravitacional. Ou seja, se a interação gravitacional, né, se o campo gravitacional ele é distorcido, ou seja, ele é a, a energia e momento, né, de um corpo, ele distorce o espaço-tempo, como que é uma linha reta nesse espaço curvo? Bom, a equação da geodésica, é claro, nos diz isso. A equação da geodésica é o menor caminho, é o caminho que minimiza o espaço ou a distância própria, e isso é o mesmo que dizer que essa equação ela maximiza o tempo próprio, né? Se ela maximiza o tempo próprio, a ação mais sugestível, né, para a gente começar trabalhando seria S, que é a ação, como sendo a integral de d tal. Ou seja, ela maximiza o tempo próprio dessa partícula. Ou seja, na mecânica clássica, né, por Newton, uma partícula livre segue uma linha reta simplesmente. Isso no espaço euclidiano, né, que é um espaço plano, aquele espaço tridimensional que a gente está acostumado. Como o nosso espaço, estamos aí com todos os indícios de que ele é curvo, né, a gente já está trabalhando nessas variedades curvas, como que é uma linha reta num referencial não, num espaço curvo. Uma linha reta é uma geodésica. Então, uma geodésica, de forma geral, é o menor caminho, né, é a menor distância, ela minimiza a distância entre dois pontos na variedade, no espaço-tempo. Que, como eu disse, é o mesmo que dizer que maximiza o tempo próprio, tá? Bom, a gente sabe então ela é uma equação, né, da trajetória de uma partícula livre. Depois a gente vai ver no final como que seria para uma partícula carregada, que está sob efeitos não só gravitacionais, mas eletromagnéticos também. Bom, primeiramente, né, a gente sabe que o nosso intervalo espaço-temporal lá, ou deveria saber, a gente tem essa relação aqui. Isso aqui é Gμ d xμ dxni, desculpa, d tal dxni. Não, que é dxni de tal, desculpa, dxmi, dxni. Isso aqui é o ds. Cuidado, esse s é a ação. Esse ds é aquele intervalo espaço-temporal que é invariante. Então o d tal, isolando ele aqui, ele é 1 sobre c, que eu vou ter que extrair a raiz, raiz de g mini dxmi dxni, desculpa, dxmi não, dxmi vezes dxni.
né? Raiz disso. Ok, esse é o nosso detal. E daí? Bom, então a nossa ação é a integral, é 1 sobre c. Poderia estar usando sistema de unidades naturais aqui, mas não vou, por motivos que vão ficar claros daqui a pouquinho. Integral de raiz de Gemini dxmi dxni, né? Bom, essa ação aqui ela tem que ser tomada com relação a alguma coisa. Então eu vou tomar com relação ao tempo próprio, né? Em alguns livros de matemática pura, você pode ver isso sendo tomado com relação a algum parâmetro de lambda, ds, que eles escolhem para ser, enfim, o parâmetro a ser tomado aqui, né? Com relação ao que a gente vai tomar essa integral. No nosso caso, como a gente está lidando com a física, a gente vai falar que esse parâmetro é o tempo próprio, né? Esse cara aqui, afinal, eu quero saber, né, o que maximiza o tempo próprio para chegar na equação que minimiza a distância própria, que é a equação da geodésica. No fundo, a gente vai chegar na mesma equação que a gente já tinha visto antes, mas é válido trazer aqui uma demonstração do princípio da minimação, porque tem tudo a ver, né? Uma partícula, qual é o menor caminho, ou o caminho natural de uma partícula num campo gravitacional? É possível fazer isso? Essa pergunta ela cai muito bem aqui no princípio da minimação, né? Então, bom, vamos lá. Com relação, então, a detal, eu sei que o meu S é 1 sobre C integral da raiz de Gemini dxmi dxni, desculpa, detal, dxni detal, isso aqui é óbvio, eu espero, raiz disso, né? Detal, e é isso. Beleza, e aí, quem que é a minha lagrangiana, então? Minha lagrangiana é justamente, a densidade lagrangiana é 1 sobre C vezes a raiz de G mini dxmi detal dxni detal. Esse é o meu L, né? E aí eu sei que, pelo princípio da minimação, ΔS é igual à integral de ΔL detal. E em primeira ordem, isso daqui é igual a zero, né? Como eu falei, eu tenho o curso de Teoria Clássica de Campos aí, eu mostro isso, por que disso. Ou seja, variar a ação é variar a lagrangiana é variar os termos que estão aqui dentro, né? Então, é isso aí que a gente vai fazer, né? Vamos continuar aqui. Em primeira ordem ele é zero, então o meu ΔS vai ser 1 sobre C, sai fora. Integral de ΔL. Ou seja, delta Gemini dxmi detal dxni detal elevado a meio, né, porque é raiz, detal igual a zero. E aí, o que eu faço? Aqui é a regra da cadeia, né? Então, ΔS vai ser 1 sobre C integral de. Variar isso daqui é como se fosse tomar derivada, né? Eu estou fazendo uma pequena variação, então, isso aqui em termos analíticos, né? Isso daqui cai o meio. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai cair o meio e eu vou multiplicar isso daqui por o argumento elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então vai ficar um 2 aqui, né? Porque caiu o meio. E eu derivei esse cara aqui. Então fica raiz de G mini dxmi detal dxni detal raiz
E aí aqui, deixa eu fazer assim. E aqui em cima fica a derivada do argumento. Derivada de g mini dx mi de tal dx ni de tal. Com relação a de tal. Isso tudo é igual a zero. Bom, mas se isso tudo é igual a zero, eu sei que 2c raiz de g mini dx mi dx ni, desculpa, de tal, dx ni de tal, não pode ser zero. Para essa divisão ser zero, quem tem que zerar é o numerador. Claro, né? Porque dividir por zero é uma indeterminação. Não tem como esse cara aqui ser zero. Então, já fica até mais fácil porque eu posso trabalhar só com a parte de cima. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou trabalhar só com o cara que está ali em cima, beleza? Então, vamos continuar ali. Eu vou ter aquela integral aqui ainda, só que só a parte de cima, já que a parte de baixo, né, o denominador, não pode ser zero. Então, a gente já tira ele dali e trabalha só com o cara que está ali em cima. Então, a gente vai ter o seguinte. Eu quero saber. Bom, aqui tem a integral. Delta S é a integral de delta G mini de x mi de tal dx ni de tal igual a zero. Ok? Essa é a expressão que nós temos. Bom, dado isto, eu vou tentar trocar meu giz aqui também. Vamos lá. O que eu vou ter aqui vai ser o seguinte. Bom, eu vou virar isso daqui com relação a uma coordenada x-ρ. Pode ser? Se eu virar isso daqui com relação a uma coordenada x-ρ, aqui fica um delta x-ρ. E aqui fica um delta x-ρ de tal igual a zero. Eu tenho que variar com relação a alguma coisa. Escolhi uma coordenada x-ρ. E aí, aqui é regra do produto. E tem que tomar cuidado para tomar essa regra do produto, porque essa derivada vai bater nesse cara, nesse cara e nesse cara. Como todos eles, né? Aqui vai ser o primeiro vezes derivado do segundo, mais o primeiro. Isso aqui vai ser primeiro vezes derivado. Meu Deus do céu, eu não sei mais enunciar a regra da cadeia do produto. Isso aqui vai ser primeiro vezes derivado do segundo, mais segundo vezes derivado do primeiro, né? E aí, o que acontece? Aqui tem que tomar cuidado quando for derivar esses caras, porque isso aqui vai ficar, no fundo, vai ficar o seguinte. Deixa eu escrever logo e parar de tentar falar que não tá rolando hoje. Integral de. Bom, vou deixar esses caras como sendo o segundo, então ele vai ficar fixo aqui, vai ficar constante. Dx mi de tal, dx ni de tal. Aí aqui, del ρ de g mini. Por que del ρ? Porque isso daqui atua como se fosse uma derivada, né? Então, esse nosso delta x ρ é como se fosse isso daqui, tá bom? Dado isso, é uma variação, né? Uma variação infinitesimal. Dado isso, tenho esse cara, mais. Aí aqui eu vou ter g mini, ficou constante. E agora eu vou ter que derivar esse cara aqui. Então isso aqui é a derivada do primeiro, que vai ser a derivada desse. Vou deixar o segundo aqui fora, então. De tal. De ρ dx mi de tal. E aí mais g mini, agora é o contrário, né? Eu deixo esse cara aqui, desculpa, esse cara aqui invariante, constante, dx mi de tal, derivada de dx ni de tal. No fundo, isso daqui é a mesma coisa.
Por quê? Por conta do seguinte, isso aqui com relação a delta x rho de tal, isso tudo aqui é igual a zero. Por que isso aqui é igual? Gemini é simétrico na troca dos índices, né? Portanto, Gemini de x mi de tal de rho de dx ni dx mi é a mesma coisa que Gemini dx ni de tal del rho dx mi de tal, tá? É a mesma coisa. Quando você troca mi por ni, dá na mesma. Genimi. Tá? E aí? E aí, isso daqui, então, eu tenho duas coisas iguais somando aqui, então eu já vou meter ele um 2 ali, tá? Pra gente não perder tempo. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então, isso daqui é mais 2. Aqui, ó. 2G mi ni. E aí, como é que eu escrevi isso daqui? Mais 2G mi ni dx ni de tal de tal de rho x mi, né? Isso daqui, com relação a delta x rho de tal igual a zero. Tudo bem? Estamos juntos, né? Ok. O que a gente vai ter agora, então? Deixa eu ver. Vou reorganizar isso daqui de modo a fazer esse cara aqui ser derivado. Como assim? Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu vou manipular a minha equação para a gente chegar numa coisa bem legal. Esse cara continua aqui. Dx mi de tal. Dx ni de tal. Del rho g mini. Mais duas vezes del rho x ni dx d de tal, vou colocar assim, ó, d de tal de Gemini dx ni de tal. Posso fazer isso? Pô, claro que eu posso. Tá certo, né? Não tem nenhum cara faltando aqui. Não. Então, isso aqui é um com relação a delta x rho de tal igual a zero. Tá? Beleza. Tá um calor aqui, cara. Aqui é menos, tá? Perdão. Menos. Não. Perdão. É mais. Vai ser menos agora que a gente vai tomar integral por partes. No fundo, é curioso isso. Se você tomar integral por partes daqui, eu não vou abrir a expressão, mas a única coisa que vai mudar é que você vai ter um sinal de menos aqui. Então, quando você toma integral por partes, aparece um menos aqui. E a expressão fica igualzinha, exceto por aquele sinal de menos. Então, bom, o que a gente vai ter aqui? Vamos olhar para esse termo aqui, a gente vai ter que aplicar a regra do produto nele. Ou seja, daqui vai ser igual a integral de dx mi, dx ni, e eu já vou distribuir esse cara aqui nesse cara aqui. Dx ni de tal, del rho Gemini, menos 2 del rho x mi. Aí aqui eu vou ter derivada de Gemini, de G mini de tal, dx ni de tal, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Como eu estou já distribuindo esse cara aqui, vai ficar um menos 2 del rho x mi Gemini, né? Derivada segunda de x ni com relação a de tal 2.
delta x rho de tal, isso daqui é igual a zero, né? Beleza? E aí o que eu faço aqui então? Dado isto, é outra página que eu preciso. Vamos reorganizar uns termos aqui. Esse último eu vou puxar para frente, esse eu vou puxar para o meio e o do meio vai ficar em último. Então, isso aqui é igual a integral de... Aqui eu posso abrir parênteses. Menos 2 del rho x mi Gemini D2 x ni de tal mais o cara que era o primeiro agora vai ficar aqui o segundo, né? Então dx mi, tô só reorganizando para a gente ter menos trabalho depois. De tal dx ni de tal del rho g mini menos 2 del rho x mi. É isso, né? Deixa eu só ver se eu não cometi um equívoco aqui. 2 de mini... Não, tá certinho. Menos 2 del rho x mi. É isso mesmo. Aí, derivada de Gemini com relação a d tal, dx ni d tal, isso daqui com relação a delta x rho d tal. Isso tudo igual a zero. O que acontece? Aqui, ó, vamos lá. Bom, se eu tenho delta x rho del rho x mi, seria o caso desse cara aqui, por exemplo, ó, delta x rho de rho x mi, isso daqui vai me dar um delta x mi. Então eu posso matar essas derivadas aqui, e no lugar que aparecia isso, vai aparecer um delta x mi agora, certo? Ou seja, aqui vai ficar o seguinte, vou continuar nessa linha de baixo aqui, vai ficar integral de menos 2 delta x mi, tá? Gemini de tal, d2x ni de tal 2, mais dx mi de tal, dx ni de tal, onde aparecia esse del rho aqui, vai aparecer um delta Gemini, menos 2 delta x mi de Gemini de tal, aqui não vai caber, vou continuar aqui embaixo, de x ni de tal. Como esse cara aqui matou, ficou só com relação a de tal igual a zero. Tá bom? Tá dando para ver aí? Ok. Então, bom, o que a gente vai ter agora? Eu vou fatorar esses Geminis não, esses deltas x mi que estão aqui, né? Seria interessante eu fazer isso, mas seria interessante antes fazer uma coisa. Olha só, vamos pegar, guardar essa expressão, deixa eu apagar tudo aqui, na verdade, e renomear alguns índices mudos, como por exemplo, renomear mi para rho. Por que que a gente vai fazer isso? Bom, confia. Brincadeira, porque vai aparecer uma coisa interessante. Olha só. Quer ver, ó? Vamos lá. Vai acontecer isso daqui, ó. Se a gente fizer mi ir para rho
no termo dxmi de tal, dxni de tal, que está sendo contraído por gmini, isso daqui vai ficar então dxrho de tal, dxni de tal, aí vai aparecer aqui um delta, né? G-Roni. Então, eu vou fazer isso. E aí eu vou ter o seguinte aqui. Beleza. Eu tinha então integral de... Vamos lá. Menos 2 delta xmi. Isso aqui continua aqui. Eu já posso até fatorar esse delta xmi aqui se eu quiser, né? Então eu vou fatorar esse delta xmi aqui. Vai ficar menos 2 Gemini mais, mais não, tem esse termo aqui ainda de D2 xni de tal 2 mais, aí aqui, como eu substituir mi por rho, vai aparecer um dx rho de tal dx ni de tal, que multiplica delta rho ni, né? Delta g rho ni. Delta g rho ni. Menos 2 d Gemini com relação a d tal dxni de tal. E é só, né? Isso daqui, fatorei o meu delta xmi aqui, de tal, isso aqui é igual a zero. Bem que eu não preciso colocar isso porque já está ali igual a zero. E aí, o que vai acontecer aqui? Bom, vamos ter que amplificar aqui, ó. Pela regra da cadeia, isso daqui é o quê? dg mini de tal. Bom, isso aqui vai ser então delta Gemini com relação, vou escolher aqui dx, delta x rho, delta x rho de tal. Então, eu acho que já vou até substituir aqui, tá? Tem necessidade de escrever tudo de novo. Isso aqui vai ficar então menos 2 delta g mini de tal, desculpa, dx rho, delta x rho, delta de tal, né? Dx rho de tal, no caso. Dx rho de tal. E aí, o que eu vou ter aqui? O dxni de tal, né? Que eu tinha antes. Com relação a delta xmi de tal. Isso daqui tudo igual a zero, já está ali. Ok. O que acontece então agora? Acontece o seguinte. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui eu vou separar esses dois termos aqui, pode ser? Vou separar esses dois termos e vai acontecer um negócio interessante. Então vamos lá. 0 igual a integral de menos 2 g mini d2 d2 xni de tal 2 mais dx rho de tal dxni de tal del mi por que del mi? Porque aqui eu tenho um delta xmi, né? Então ele está contraído. G rho ni menos. Aí aqui eu vou escrever por partes, ou seja, delta G mini delta x rho dx rho. Bom, eu posso escrever, né, como eu falei no começo,
del x rho é como um del rho, né? Uma derivada. Então eu vou escrever isso assim, ó. Menos 2 del rho g mini. Menos 2 não, né? Tô separando, então menos del rho g mini dx rho de tal dx ni de tal menos del rho g mini menos, deixa eu ver se tá certo, del rho g mini, cadê aqui? Aqui, del rho g, desculpa, del rho g mini dx rho de tal dx ni de tal. Aí vai aparecer menos del rho g mini dx rho, é a mesma coisa. Dx rho de tal, e aqui ainda tem um dx ni que está multiplicando esse cara, de tal. Tudo isso com relação a delta x mi de tal. Isso daqui é igual a zero, né? Fechou, turma. Então, o que acontece? Cansativo, hein, cara? Isso daqui é muitos índices. Vamos renomear de novo Rho para Ni. Pode ser? Quando eu faço isso, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou já ver aqui na expressão de cima mesmo. Então eu estou renomeando Rho para Ni. O que vai mudar? Del Mi Rho Ni. Aqui eu vou colocar dx ni. Bom, aqui vai inverter a ordem, né? Então aqui vai ser um dx ni de rho. Certo? De rho gemini. Ok. Aqui vai ser um del ni g mi rho, porque eu renomeei eles. E é isso. Dx rho ali. Perfeito. E aí você vê que eu tenho dx ni de tal, dx rho de tal, dx ni de tal, dx rho de tal. Se eu fatório isso, o que eu vou ter aqui? Vou ter que zero é igual a integral de menos 2 g mini de 2 x ni de tal 2 mais, aqui eu vou fatorar esse cara, né? D x rho de x de rho, desculpa, dx rho de tal, dx ni, meu Deus, é muito índice, de tal. Isso daqui vai multiplicar o quê? Vamos lá. Vai multiplicar esse cara, G, Rho, Ni. Shit, não vai caber aqui. Bom, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Mas vocês sabem, né, que aqui tem um dx rho, vou colocar aqui em cima, ó. Dx rho de tal. Tudo isso está multiplicando ali o nosso delta x mi de tal, e isso é igual a zero, tá? Então essa parte aqui continua aqui em cima, tá? Dx ni de tal vezes dx rho de tal. Para eu ter espaço aqui embaixo. Então esse termo aqui multiplica esse, menos, aqui eu tenho uma coisa, então menos del, menos del rho g mini, certo? Menos, aqui também eu tenho a mesma coisa, del ni g mi rho delta x mi de tal igual a zero. Já estava ali o zero. Beleza?
Bom, como os limites de integração são arbitrários, né? Essa integral ela não é definida, ela é indefinida, e isso aqui deve valer para qualquer variação ΔX, né? A gente não está colocando uma posição, isso aqui deve valer para um ΔX mi qualquer. Então, tudo que está aqui dentro, dentro dessa integral, tem que ser zero, ok? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que menos 2 g mini d2x ni d tal 2. Como isso tudo é igual a zero, bom, eu já vou, enfim, passar para o lado de lá, então, esse cara aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou passar esse meio, menos meio para o lado de cá, isso daqui vai ser menos meio de... Aí aqui vai mudar tudo o sinal, né? Então fica del mi g rho ni del mi g rho ni, perdão, ao contrário, fica del rho, esse cara aqui, né? Del rho gemini menos mais del ni g mi rho menos del rho, não, del rho não pode ser, menos del rho tá certo. Então aqui tá errado, aqui não pode ser isso. Aqui tem que ser... Não, eu posso até colocar assim, na verdade. Del rho gemini. Não vai fazer diferença. Menos agora del rho. O quê? Del rho não. Del mi, que é a única cara que falta. G rho ni. Isso tudo multiplica esses caras aqui, né? Eu passei eles pro lado de cá. Dx rho dx, tá. D tal. Dx ni. D tal. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é exatamente o nosso Christoffel symbol. Nosso símbolo de Christoffel, né, galera? Isso aqui é o gama. Tudo isso daqui, né? Isso daqui é o gama. Na verdade, ainda não. Olha só. Vou ter que colocar aqui, olha. Tem que aplicar a métrica inversa, né? O que esse cara está fazendo aqui? Então eu vou aplicar um G mi lambda. G. Aplicando aqui, ó. G mi lambda. Eu vou ter um delta lambda ni aqui. Ou seja, aqui fica lambda. E aqui eu vou ter que aplicar também. Aqui vai ficar menos meio de G mi lambda. Tá? Certo? Menos meio de G mi lambda. Agora sim, esse cara aqui, eu apliquei tudo ali, é o nosso... É menos, né? O símbolo de Christoffel, desculpa. Lambda em cima. O que vem embaixo? É um... Rho. Aqui, ó. Rho ni. D x rho, que eu poderia falar que é a velocidade rho. D tal. Dx ni. D tal, que eu poderia falar, né, que isso daqui é... Isso daqui é menos, né? Por quê? Porque tem um menos meio ali. Então isso daqui é lambda, rho ni, o rho, o ni. Então, a gente chegou na famosa equação da geodésica, né? Passa esse cara para o lado de cá, isso daqui é menos. Você pode deixar tanto assim, ou então da forma mais usual, d2x lambda d tal 2 mais
Aqui, ó, mais lambda, gama, quer dizer, lambda, rho, ni, dx rho, dx de tal, quer dizer, dx ni de tal, igual a zero. E esta é a equação de movimento para uma partícula livre, tá? Num campo gravitacional, ou seja, exceto pelos efeitos gravitacionais, é uma partícula livre. Ela vai seguir uma geodésica, né? A famosa equação da geodésica aqui. E o que acontece se ela não for livre, por exemplo? Bom, se essa partícula não for uma partícula livre, se ela estiver sujeita à ação de mais de uma força, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Vou apagar esse cara aqui todo. Bom, chegamos na equação que, perceba, é a mesma equação que a gente chegou lá na aula 3, eu acho, ou 4, não lembro, do princípio da equivalência, né? Quando a gente se considerou um referencial de queda livre. E, enfim. Bom, então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Vou pegar outro giz aqui. Partícula livre. A gente tem a equação d2x lambda d tal 2 mais gama lambda mini dx mi, vou colocar assim, ó, o mi, o ni igual a zero, tá? Beleza. Se a partícula não for livre, por exemplo, uma partícula carregada. Bom, no caso de uma partícula carregada, primeiro, né? Quando eu faço Gemini, o Mi, o Ni, isso daqui vai me dar 1. Ou seja, vai me dar um vetor tipo tempo. Né? Por quê? Faz todo sentido, na verdade, né? Tipo tempo. Tá dentro do cone de luz. Ok? Se ele me der um valor 0, né? Então ele é tipo luz. Mas no caso da partícula carregada, ele vai dar um vetor tipo tempo, sim. E é o seguinte, olha só. Esse D2, x lambda, o que é a derivada segunda de alguma coisa com relação ao tempo? Com relação ao tempo. É a aceleração. Então, a aceleração dessa partícula carregada vai ser dada pela carga da partícula, né? Que sobre a massa. Isso vem da segunda lei de Newton, né? Ok. Que sobre M, como a gente está falando aqui no caso agora relativístico, vai ter o tensor de energia-momento aqui, F mini, tá? Dx alfa, d tal, ou o alfa, se eu quiser colocar assim, seria mais interessante, G alfa ni. Veja que tá certo, porque... deixa eu ver. O alfa está contraído, o lambda está contraído. Quem que não está contraído aqui? F mini tem que sobrar um lambda do outro lado, né? Então aqui é um lambda. Tá? Vai ter que sobrar um lambda do outro lado. Ni contraído com ni, alfa contraído com alfa. Tá? Bom, e aí o que acontece? A gente tem a equação para uma partícula carregada, então, que é o seguinte. D2 x. Então vamos lá. Partícula carregada. A equação da geodésica. A equação da geodésica, que é o mesmo que dizer que é a equação da trajetória da partícula. Seria então
D2. Aqui, ó. D2. X lambda. D tal 2 mais lambda mi ni u mi u ni seria igual a Q sobre M esse Q aqui ficou parecendo um 9, né? Vou colocar aqui, ó. Carga da partícula sobre a massa F, aí aqui mi lambda, né? Mi lambda U ni G mini. Vamos ver se tá certo. O ni tá contraído, o mi tá contraído, sobra o lambda lá do outro lado. Ok? Ok. Bom, até porque o mi aqui já está contraído, o ni está contraído, então o ni tem que estar contraído aqui e mi tem que estar contraído aqui também. Só pode sobrar o lambda, que é o único índice que não está contraído. Então essa é a equação para uma partícula que não é livre. Por exemplo, uma partícula que está sob uma partícula carregada, né, que pode ter também interações tanto no campo gravitacional quanto interações eletromagnéticas. Tá legal? Bom, então a aula de hoje foi isso, gente. Nada muito além do que a gente já poderia esperar, para dizer a verdade. A gente já tinha chegado nesta equação aqui fazia um tempo, né? Lá no princípio da equivalência mesmo. Mas eu achei que seria interessante trazer aqui para a gente o princípio da equivalência. Com o princípio da minimação, para que a gente pudesse, enfim, estudar um pouco de mecânica lagrangiana, brincar um pouquinho com o princípio da minimação e etc, né? Vocês viram, foi um monte de índice. E, enfim, a gente viu aqui agora também como que se dá a equação para uma partícula não só que está num campo gravitacional, mas também que é carregada, que gera um campo elétrico. Como que ela se dá? Você vê que ela é diretamente proporcional ao tensor eletromagnético, né? E aí, o que vai acontecer? Bom, quando a gente for derivar as equações de campo de Einstein, derivar não, né? Que elas não são derivadas. Mas com argumentação, a gente chega na equação de campo de Einstein, a gente vai usar o mesmo princípio, que é o princípio da minimação. Na verdade, a gente pode, né, usar o mesmo princípio, que é o princípio da minimação, para chegar nas equações de campo. Então, quando chegar o dia da aula da equação de campo de Einstein, a próxima aula será exatamente derivando essa equação de uma forma diferente, né? Aí sim a gente vai conseguir derivar a equação de campo pelo princípio da minimação. Usando só argumentos, você não deriva nada, você se realmente só argumenta. Fala, olha, isso aqui tem uma equação tal, que pode ser verdade ou não. Quando você realiza os testes, você vê que ela é verdadeira. Ela funciona até hoje. Mas com argumentação. E, né, pensando no raciocínio, usando as identidades de Bianchi e tudo mais. E aí tem um jeito, que é pelo princípio da minimação, de demonstrar mesmo, de mostrar, igual a gente fez aqui hoje com a equação da geodésica, a equação de campo de Einstein. E a gente vai fazer isso, sim, no futuro breve. Aí, tá bom? Então a aula de hoje foi isso. Valeu, falou e fui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.